Fala galera do nosso canal, eu sou o Danilo Dias, mais um vídeo aqui para vocês. Vou comentar sobre o que eu estou vendo das 6 primeiras rodadas do Clube do Remo nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Já teve mudança de comando técnico, Léo Condé já estreou no Brasileirão com 2 derrotas consecutivas, 3 gols tomados, um deles foi dentro dos seus domínios, não estreou tão bem como se imaginava, pegou um time em meio já andamento, final de Campeonato Paraense, 3 dias depois já tinha que concentrar para jogar na quinta contra o Fluminense, já viaja para Curitiba, muita informação, já está no Rio de Janeiro para enfrentar um dos melhores times ou os candidatos, um dos candidatos sérios ao título, que é o Flamengo, na sétima rodada, e depois vai receber em casa o Bahia, que é o melhor visitante desse Campeonato Brasileiro. Bahia que venceu o Corinthians na estreia, fora de casa, venceu o Internacional na última rodada, fora de casa, e bateu o Vasco da Gama com gol de Luciano Juba, também fora de casa. O Bahia que colecionou 90% dos seus pontos fora de casa em 3 jogos, 3 vitórias, me preocupa ainda mais essa sequência do Clube do Remo. A verdade é que o Campeonato Brasileiro da Série A, eu me apego muito aos dados estatísticos do que foram os anos anteriores, do que os treinadores que já passaram pela Série A dizem e falam sempre, repetidas vezes, a mesma frase. A Série A ela não dá tempo de respiro, o Campeonato Brasileiro da Série A não dá tempo para você brincar. Então ele sempre fala isso. Então já são 6 jogos em 18 pontos, o Remo conseguiu 1/3 desses pontos, né, 1/6, digamos assim, perdão. Ele apenas tem 3 de 18 pontos disputados, nenhuma vitória no campeonato. Ah, Danilo, mas empatou em 3-3 com o Galo lá, o resultado muito bom. Ah, mas empatamos um jogo dentro de casa com o Mirassol. O Mirassol foi o 4º colocado no ano passado. O Campeonato Brasileiro não aceita desculpas. O Campeonato Brasileiro da Série A, ele não é para amadores, ele não pode cometer erros, e como o Clube do Remo no início da competição cometeu. E eu vou te falar, essa é a minha opinião, podem concordar, eu espero que vocês também queiram discordar e me ajudarem também nessa visão. Eu já, no pós-acesso, antes de liberar o pessoal de férias, eu sentaria com o Guto Ferreira e falava: Guto, o que nós temos hoje de jogadores? Ó, tá aqui, ó, essa lista aqui, ó. Quais desses jogadores você acredita que é perfil B e perfil Série A? Olha, desses aqui, perfil Série A, nós temos 6, nós temos 7, nós temos 8. E tem que ser realista. O restante é perfil Série B, Série C. Beleza. Então, desses aqui, você quer contar só com 8? Só com 8. Então, nós vamos trazer quem? Nós vamos trazer esses jogadores aqui. Vai buscando. Outra coisa, chama o Marcos Braz, senta com ele aqui e fala: Marcos, nós queremos que você fique para a Série A. Meus caros, meus amigos, o Marcos Braz já entregou resultados em Conmebol Libertadores, em Campeonato Brasileiro Série A, a visão dele, o desembarque no aeroporto, chegando o Marcos Braz com a comitiva do Clube do Remo na Série A, dá um prestígio, dá um peso diferente como executivo de futebol, um cara que, uma ligação dele, cara, eu tô montando um time Série A, um time bom, vem pra cá, é diferente. Sabe, e eu ficaria com esses 2 ativos. Ah, Danilo, o Clube do Remo tentou, o Guto pediu muito. Cara, não é pedir muito ou pedir pouco, é você saber valorizar o cara, é cede de um lado, cede de outro, faz uma boa relação, o cara conquistou o acesso, conseguiu algo que ninguém tinha. Mais do que isso, o Guto Ferreira não era treinador para a Série A, nem eu nem você saberia, mas o mínimo que eu saberia é que ele pelo menos ia performar melhor no início do Paraense. O Osório nunca conseguiu, de fato, me encantar em nenhum jogo. Bateu o Águia do Marabá de virada com dificuldade por 2-1, venceu o São Francisco com dificuldade, empatou com o São Francisco, empatou fora de casa no jogo 1-1, em um campo muito ruim, ficou lamentando a estrutura do campo, custou a vencer o último jogo antes da grande decisão contra o Paysandu, não ganhou nenhum clássico diante do Paysandu. Eu vou falar que esse treinador performou bem? De fato, não performou. E te digo mais, ainda não conseguiu encontrar nenhum 11. Ele colocava o Aleph Manga de zagueiro, o Rangel de atacante, enfim, uma bagunça literal. Falta de elenco? Não é. E até um problema para Léo Condé, que já deu 2 entrevistas falando sobre isso. E isso me chama muita atenção. Ele falou assim, ó, é notório, é fato que nós temos um inchado elenco. E o que isso significa? Eu estive lá dentro, eu sei bem o que é o elenco inchado. É difícil para trabalhar para o jogador. Você vai finalizando um trabalho de finalização, tem 8 atacantes de área, tem mais 4 na beirada, tem mais 4 na outra. Fica longo o trabalho, fica difícil, é demasiado. Em trabalho que você pode fazer em 1 hora, 1 hora e 10 de sessão, você faz 2 horas. Fica desgastante para os jogadores, desgastante para a comissão técnica. Fica, sabe, difícil você conseguir trabalhar e performar e extrair daqueles jogadores o melhor. Ele já deu claras mostras de como ele gosta de jogar, já foi buscar um atacante importante no mercado, que é o atacante que eu gosto, o Gabriel Tagliari, do Juventude, um atacante que entrega gols, entrega números, muito bom, rápido, incisivo, infiltra bem no sistema entre os 2 zagueiros. Creio que ele chega para agregar, mas não é chegadas de jogadores que vai fazer a diferença, e sim as saídas, é se enxugar o elenco, você libertar jogadores
que precisam buscar novos mercados. Ah, Danilo, não é fácil, concordo que não é fácil, mas senta, começa a fazer uma lista, fala, ó, vocês não vão treinar com o elenco principal, nós vamos, enquanto não reunir, vocês vão fazer trabalho na academia, porque não vai atrapalhar a nossa sessão de treino. O Clube do Remo tem uma semana difícil, em questão de 5 dias, fará 2 jogos extremamente complicados. Flamengo no Rio e Bahia em casa não vai ser tarefa fácil. E nós já vamos estar falando da 8ª rodada, somando apenas 3 pontos. Cuidado, muito cuidado, não tá fácil essa Série A. Estamos falando de 8 rodadas, apenas 3 pontos. Um time minimamente tem que ter 11 vitórias. Depois vão faltar 30 jogos pela frente. Ah, Danilo, 30 jogos, não é possível que o Clube do Remo não consegue 1/3 dessas vitórias. Olha, a Série A ela é muito complicada e ainda mais no segundo turno, quando você precisa pontuar e aí a necessidade dos pontos faz com que a adrenalina, a tensão, a ansiedade aumente e aí o desespero também tome conta. Não deixe acontecer o que aconteceu com o Sport, com a América de Natal, com times que passaram dificuldades por não entender como é a Série A. Então, liberte jogadores, liberte dê para o Léo Condé condições de trabalhar com um elenco mais reduzido, um elenco qualificado em números e não em quantitativo. É importante o Clube do Remo entender como é a Série A. Não deveria ter mandado o Marcos Braz embora, não deveria ter mandado o Guto, já passou, agora tenta organizar. Tem um bom comando técnico nas mãos do Léo, tem um bom comando técnico de logística, tem uma pessoa que entende disso, né, de fato como é fazer essas viagens, essa transição saindo de Belém, mas agora precisa de vencer, precisa fazer com que o Castelo da Arena Mangueirão seja de fato um castelo imbatível, seja algo, um reduto muito importante para o Clube do Remo, em termos de clima, gramado, cidade, torcida, mas ele precisa vencer jogos. Não, nada de empate. Ah, somou um ponto, não quero somado. Eu quero vitórias, eu quero que o vestiário respire e queira essa motivação de vencer, vencer, vencer. Então, Clube do Remo, abre os olhos, jogadores e diretoria precisam entender que, de fato, não é o quantitativo maior que vai entregar resultado dentro de campo, e sim a qualidade. Jogadores que às vezes vieram e não conseguiram performar, tudo certo, vida que segue. Vida que vai, e aí tem portas de Série B que vai começar a competição agora, e esses jogadores podem encaixar perfeitamente nessas competições. Mais importante do que isso é libertar para o Léo Condé ter condições de trabalhar com um elenco mais reduzido. Fechou? Essa preocupação minha, eu fiquei aqui depois do jogo contra o Curitiba, esperei um dia para me falar. O time do Remo até teve melhor posse de bola, teve várias defesas do goleiro Rangel, mas o que de fato me preocupa é a sequência, é essa transição, é o que vem pela frente, é como eles estão trabalhando e lidando com isso. Isso me deixa extremamente preocupado. Não é inchar o elenco demais, não é ficar falando, eu quero esse, quero o Gabriel Poveda, DG, Gabriel Taliari. Não. Antes de buscar no mercado, tente buscar internamente as alternativas para libertar certos tipos de jogadores. Eu fiz uma lista de um vídeo abaixo de 10 jogadores que eu libertaria. Desses 10 eu já posso acrescentar mais 3. Enfim, eu vejo muito isso. Então é importante o Clube do Remo pensar positivo, pensar nessa libertação de jogadores. Fechou? Forte abraço, vou ficando por aqui. Deixa o like aí no nosso canal. Muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui comentando, estarem compartilhando esse vídeo. Fico feliz de estar podendo comunicar com vocês. Forte abraço. Tchau.